Hoje o vídeo é de um cara fora da curva, de um cara que perdeu 60 quilos em aproximadamente 2 anos. Hoje o vídeo então é com o Juliano, depois da vinheta então nós vamos estar apresentando o caso para vocês entenderem. Antes de mais nada, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Hoje nós temos um convidado especial andando aqui pelo nosso estúdio. Se vocês ouvirem um cachorro é porque ele está presente aqui na sala. O nosso convidado hoje é o Juliano, então eu vou passar a palavra para ele. Ele vai se apresentar e falar um pouco da experiência dele enquanto profissional. Beleza, galera? Então, meu nome é Juliano Gross, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em Fisiologia e já atuo na área de Educação Física e de treinamento há quase 20 anos aí. É uma boa experiência. É bom tempo, já sou no meio da velha guarda. Pessoal, então hoje o nosso relato é de um primo aqui do Juliano. Ele mandou um vídeo para nós, autorizou que estivesse trazendo o caso, inclusive divulgando o nome, e mandou um vídeo para nós explicarmos como é que seria o caso dele. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, depois a gente volta e traz todo o caso aqui, todo o estudo de casos, a abordagem que nós teríamos no caso para fazer ele emagrecer mais rápido, não que nesse caso precisasse. Fala galera, meu nome é Alonso Refati da Costa, tenho 36 anos e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como eu perdi meus 60 quilos, fazem 2 anos agora. Eu era uma pessoa sedentária, uma pessoa obesa e como isso prejudicava muito a minha vida. Eu fui, durante esses 34 anos, sempre fui uma pessoa muito obesa, uma pessoa muito gorda e convivi muito tempo com isso. Eu tinha pressão alta, tomava remédio todos os dias, eu tinha colesterol alto, eu tinha apneia do sono, que atrapalhava muito o meu sono, então não tinha qualidade de sono. Consequentemente, era uma pessoa muito preguiçosa, uma pessoa muito sonolenta, passava o dia inteiro cansado, né? Eu não conseguia mais amarrar o cadarço do meu tênis, tinha coisas básicas da vida que eu não conseguia mais fazer. Eu subi uma escada, já era super difícil, entrar num banco de cinema era difícil, não tinha mais roupa do meu tamanho, então a vida extremamente complicada, né? E o fato que isso começou a afetar começa a afetar todos ao teu redor. Eu olhava no espelho, não gostava mais do que via, né? E me levou a mudar de vida. Então, na época eu não procurei uma nutricionista no começo porque eu sabia o que tinha que fazer, né? Comecei a me alimentar melhor, tirei algumas coisas ruins da minha vida e adicionei atividade física. Eu me lembro que na época eu não conseguia caminhar mais que 5 minutos, que eu já não conseguia, não tinha como. Imagina você não conseguir caminhar mais que 5 minutos, é um absurdo. Então comecei a evoluir, meu sonho era correr, eu tinha uma vontade de acordar cedo, estar bem disposto e começar a correr. Hoje eu corro, o meu treino é de 15 km, faço longões aí de 22 km, intercalo com academia. Hoje eu tenho uma rotina diária de exercício físico e eu amo fazer exercício físico. Hoje virou rotina para mim. A alimentação saudável para mim é uma coisa comum, normal. Hoje sei me alimentar, sei o que eu tenho que comer. Nossa, eu curei tudo que eu tinha, né? Regulei a minha vida, mudou absurdamente. Inclusive o meu trabalho, consegui posições melhores dentro da minha empresa, porque você consegue se concentrar nas suas atividades, você consegue se dedicar mais, você consegue estudar muito mais, você fica mais disposto, você tem mais vontade, você tem mais humor. Então tudo isso reflete o que você come, como você come, a atividade que você faz, a tua mente se molda em volta disso, e isso para mim é absurdo. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu não fiz nenhum tipo de cirurgia, não tomei nenhum tipo de remédio. Foi a simples dieta e exercício físico, que hoje é uma coisa normal para mim, é comum e eu amo fazer. Amo me exercitar, amo ir para academia, amo correr, amo fazer atividade física. Então é uma coisa gostosa. E quando eu me alimento bem,
o meu corpo retribui isso, eu me sinto bem, ele me devolve esse bem-estar, né? Então aqui estou aqui para dizer, para provar para vocês que a gente consegue. Você tem que ser dedicado, você tem que ter foco, você tem que ter coragem, tem que ter bastante coisa, mas consegue. A gente consegue chegar. Você tem que visualizar onde quer chegar e a gente chega. Tá bom, gente? Queria deixar essa pequena mensagem aqui. Foi bem rápido a minha história de vida aqui, mas acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso aí. Tá bom, gente? Fique com Deus. Tamo junto. Bom, escolhemos o Alonso, que é o caso do meu primo, devido ao seguinte motivo. A gente ter tido uma infância rica, a gente cresceu juntos praticamente, então eu conheço bastante sobre a história de vida dele, né? Todas as dificuldades que ele enfrentou até chegar onde ele está hoje, né? Nessa luta constante pela manutenção de um peso, depende de uma imagem ideal, né? De físico, de corpo, então foi por isso que a gente acabou escolhendo o Alonso como o caso a ser debatido hoje. Como é que mais ou menos ele perdeu esses 60 quilos? Bom, eu vou resumir rapidinho então um pouquinho sobre o Alonso, tá? O Alonso cresceu sempre no meio de primos que sempre foram esportistas, nós sempre praticamos muito esporte, né? Ele tem irmão atleta, ele tem irmã que é personal trainer também, eu sou personal trainer, ele tem um irmão que é atleta, então ele acaba convivendo nesse meio, se criou nesse meio. Bom, o Alonso sempre foi uma criança de ficar mais dentro de casa, tá? Enquanto nós estávamos na rua brincando, nos divertindo e tudo mais, o Alonso sempre foi um cara que gostava um pouquinho mais do videogame, um pouquinho mais do sofá, consumia mais refrigerante, bolachinha recheada, não que nós não consumíssemos também esse tipo de coisa, né? Toda criança gosta, só que já vinha se desenhando naturalmente um perfil um pouquinho diferente dos outros primos, né? Nós éramos um grupo de primos ali, nós tínhamos uns 5, 6 primos, todo mundo... Naquele momento ele não tinha condição de doença, no caso? Não, ele tinha uma condição já com sobrepeso, já conseguia, desde que eu lembro do Alonso, ele já tinha uma condição de sobrepeso. Até se tu me permitir contar uma situação que o pai dele trabalhava com venda de embutidos, de salames, esse tipo de coisa, e tinha uma Kombi. E num dia de calor, nós trancamos o Alonso dentro da Kombi como se fosse uma sauna para ele emagrecer. Imagina esse perigo, né? Tanto é que o meu tio acabou nos xingando demais. Então foi um complô meio dos meus irmãos e do irmão dele, né? Para fazer o Alonso emagrecer, isso quando ele era criança. Já trancamos ele dentro de uma Kombi dentro de um dia ensolarado, né? O tio trancou a Kombi e não abriu mais com vocês. E nesse dia a gente quase apanhou, inclusive, do meu pai e do meu tio. Foi um caso inusitado. Então, enfim. Então o Alonso tem esse histórico dele, ele sempre cresceu assim, enfim, a gente perdeu contato, mas ele sempre foi cada vez aumentando mais de peso, engordando mais, até chegar a um ponto realmente ficou crítico para ele, e ele resolveu botar um ponto final e recomeçar todo o processo dele e se tornar a nova pessoa que ele é hoje. É a típica pessoa que é o ponto fora da curva. Se nós pegarmos de padrão na sociedade, é o contrário, tipo, é uma pessoa que se destaca por fazer esporte e o restante meio que é sedentário. E a gente vê isso em muitas famílias. E ele, no caso, era o ponto fora da curva, ao contrário. Exatamente. Pode ser que nesse caso houvesse uma espécie de retaliação contra a família, em que ele tentasse se diferenciar de alguma forma. Ele tentou buscar isso aumentando o peso. Chamou atenção, provavelmente chamou atenção. Conseguiu um estado clínico que não foi favorável, sim. E felizmente ele conseguiu resolver. Não resolveu muito tarde, mas a questão é que chegou. Todo aquele histórico emocional que o peso traz, ele trouxe, junto com o fato de sentar na frente da televisão, comer bolacha, tomar coca, e não ter uma vida tão ativa que normalmente é ensinada para crianças seguirem, e que para ele provavelmente não foi passada essa mensagem tão eficaz quanto deveria o fato que ele engordou. E o Alonso, na verdade, teve um caso, eu lembro direitinho que lá, ele tinha mais ou menos acho que uns 23 anos na época, hoje ele está com 34, 35, 36, e ele teve um princípio de infarto, né? Então, também ele já teve riscos há 10, 15 anos atrás, né? Então, situações, bem novo, né? Que preocupou toda a família, né? E mesmo assim, ele demorou mais um bom tempo ainda depois para conseguir tomar essa atitude e conseguir fazer as mudanças necessárias, né? Vocês cresceram em Pelotas? Né? Não, nós crescemos em 3 de maio. 3 de maio. Em 3 de maio, né?
3 de maio. Nós convivemos juntos até uns 14, 15 anos de idade, depois a gente se afastou, né? Mas a gente tem, pelo convívio rede social e tudo mais, a gente sempre teve contato, né? Nessa época de 14 para 15 anos, ele já estava com sobrepeso, certo? Já tinha sobrepeso, A partir desse momento, tu tem recordação se ele engordou mais? Sim, ele foi sempre engordando mais, sempre mais. E de repente teve algum momento da vida que ele teve um pouco menos peso, mas o pico dele sempre foi, acho que o auge dele foi 155, 160 quilos aproximadamente, né? E aí sim que ele viu que já não tinha mais condição nenhuma, como ele relatou, né, pra gente também, que ele não tinha mais condições, chegou a um ponto que ele não conseguia mais frequentar um cinema, porque não conseguia mais sentar numa cadeira no cinema. A partir desse momento ele começou a ver os prejuízos. Eu acredito que na verdade as pessoas já enxergam a um certo ponto o prejuízo. O que demora para a pessoa, às vezes, as pessoas perceberem e quererem mudar e tomar a atitude. Porque tu tem um estágio que você verifica, eu realmente preciso, eu quero, e depois eu tenho que fazer, eu preciso fazer, né? Porque senão, e tomar atitude e querer mudar, esse as pessoas às vezes têm o querer, né? Chegam a esse estágio, mas não conseguem ter sequência, ter persistência a esse ponto, para isso, né? Normalmente isso está ligado à necessidade, tipo, tu falou que ele não sentava mais numa cadeira de cinema. Supondo que naquela época ele era solteiro. Não. Acredito que nesse ponto ele já... O não sempre foi namorador, né? Mas tu pega, por exemplo, uma pessoa que chama alguém para sair, vai do cinema e não consegue sentar na cadeira. O transtorno, a frustração, a vergonha que a pessoa passa deve ser não tem mensuração. Sim. Nesse momento ela surge com a necessidade, ela começa a pensar tudo que ela fez, que trouxe. Fisiologicamente, se nós colocássemos o processo de engordar, para a pessoa engordar ali 70 quilos, que seria um peso normal, tem que ter quase 500 mil calorias de sobra. Tipo, é um número exorbitante. É um número exorbitante, tipo, para comer tudo isso. A pessoa tem que ter um esforço fenomenal para conseguir engordar todo esse peso. E daí tu pega todas as motivações que existiam para que ele comesse tudo que ele comeu. Até o momento que provavelmente o custo que ele viu de continuar engordando foi muito caro. Nesse momento, provavelmente ele começou a baixar o peso. Não, fato. E a questão também, que ele me relatou muito, a questão o quanto interfere isso no teu emocional, na tua forma como tu interfere em teus relacionamentos, interfere nas tuas relações de amizades, interfere no teu convívio social, né? Bom, afinal de contas, você está obeso, tu não consegue praticar esporte, então o teu futebol, ou enfim, o esporte que você gosta de fazer, provavelmente você não vai mais conseguir fazer. Se tu não consegue mais fazer o esporte, tu vai perder teu convívio social com teus amigos, diminui teu convívio social. Dentro do teu trabalho, você também tem provavelmente uma dificuldade de comunicação, porque a tendência é a pessoa ser mais introvertida, né? É um traço cultural da nossa sociedade, a demonização da obesidade. Apesar de hoje vemos muitos movimentos para a autoaceitação da pessoa que é gorda, o próprio fato de trazer a necessidade da autoaceitação traz consigo embutido o fato de que ainda existe muito preconceito. Porque no momento que não houver preconceito, não se fala em autoaceitação, se fala em vida normal, ou nem se fala no caso. E nesse ponto as pessoas vão começar a enxergar que a obesidade não tem um fator estético, tem um fator saúde, que a pessoa pode estar resolvendo. Só que no momento que, por exemplo, tem todo o fator cultural envolvido, que, por exemplo, tu quer sair com alguém, tem o fator comida. Tu sai com os amigos, a reunião só sai se tem comida. Então, tipo, a obesidade está meio que embutida na cultura. As pessoas que não são suscetíveis a isso normalmente são um ponto fora de curva, porque a pessoa começou a comer, a não ser que a genética seja muito favorável para engordar, a tendência é que comece a sair e comece a engordar ao mesmo tempo e vai inflando aqueles números, as estatísticas de pessoas que estão acima do peso ou que estão obesas. E como você falou também, existe uma questão de obesidade, todos esses preconceitos e tudo mais, né?
que fato que não são favoráveis, né? Mas a obesidade deve ser tratada assim como uma doença. Não acredita isso? Até porque É um processo todo, porque a gente sabe que não é uma questão somente de estética, né? o problema é que a estética é o sinal visível. Exatamente. A estética muitas vezes é o sinal visível. Físico, às vezes, metabólico, enfim, fisiológico, a gente consegue, que é palpável, mas o que às vezes, muitas pessoas não é palpável é a parte emocional, a parte mental, como isso influencia nas pessoas, né? Teoricamente não teria como mensurar isso aí. São fatores que começam surgindo à medida que a pessoa percebe. De fato, a pessoa percebe e às vezes a família não percebe isso aí, né? E tu, como o caso que ele me relatou, à medida que ele foi emagrecendo, perdendo peso, ele automaticamente começou a se sentir mais disposto, enfim, começou a fazer exercício físico, se torna mais disposto, fica melhor comunicativo dentro do trabalho dele, rende melhor dentro do trabalho, foi promovido dentro do trabalho, não porque ele emagreceu, porque ele está com um visual mais bonito, mas porque ele tem a capacidade de produção maior, e isso é fato, tá? Porque ele consegue se dedicar mais, ele consegue se concentrar mais na atividade que ele está fazendo, né? Ele não tem uma sonolência dentro do trabalho, aquela preguiça, aquele horário, vontade de olhar no relógio olhar e querer chegar em casa. Então, isso tudo se reflete também. São tudo relatos, eu estou falando, tudo relatos que ele me passou, né? Não são coisas que eu estou imaginando, né? Então, se ele me falou que realmente a vida dele mudou tanto assim, né? Nesse ponto aí, é algo muito significativo, de muita relevância, né? O fato de não ter engordado tudo de volta, o famoso efeito sanfona, que a pessoa chegar a 160 e baixar para 95, tem um gap de peso muito grande. Tem estimativas que colocam que mais ou menos a cada quilo perdido a pessoa aumenta 100 quilocalorias de fome. Então, se ele perde 70 quilos, em teoria são 7.000 calorias que o cérebro dele sente a necessidade de estar comendo a mais. Para ele combater principalmente esse viés fisiológico e segundamente o viés emocional, que, por exemplo, provavelmente o fato dele ser a única ovelha negra que estava acima do peso fazia com que ele tivesse uma atenção diferenciada da família. Pode ser por uma questão negativa ou positiva. Negativa no sentido de todo mundo reclamando que ele está acima do peso. Naturalmente ele cria talvez uma necessidade de estar ganhando essa atenção, talvez porque não ganhasse de outra forma. E a positiva no sentido de que talvez por ele estar gordinho, aquele famoso humorista que está acima do peso não quer emagrecer, porque acha que junto com o peso vai a graça, tipo, não tem nada a ver com isso. E para que ele não fique suscetível a esse viés de efeito sanfona, a pessoa tem que ter uma motivação muito grande. E quando ele foi inserido, acredito que inserido nesse grupo familiar que tu me trouxe, que todo mundo é esportista, tipo, para a pessoa aceitar ser inserida depois de anos e anos sem querer ter contato, a pessoa tem que ter uma mudança de mindset muito importante. E ele foi um cara muito forte, porque eu vou te dizer que ele sofreu muito bullying. Inclusive sofria, na nossa época, a gente criança, a gente fazia bullying, brincava, mas a gente sem saber que é bullying, mas a gente brincava e brincava com o Alonso, né? Enfim, ele teve que fazer esse acerto mental aí dele aí, de uma forma muito precisa. E basicamente, ele não utilizou medicamento nenhum, ele não usou psicólogo nenhum, nesse momento, de repente, em algum outro momento da vida ele teve um psicólogo, mas nesse momento final, decisivo, onde aconteceu toda essa perda de peso, ele não teve, né? Então ele fez por si só, né? Inclusive a parte alimentar, como diz ele mesmo relato, que ele já sabia o que ele deveria comer, ele já sabia que deveria aumentar o nível da atividade física, já sabia o que ele deveria comer, só que ele não conseguia fazer. No momento que ele decidiu, ele fez, tá? Ele conseguiu, e ele consegue hoje se manter dessa forma porque ele realmente viu os benefícios que ele teve, né? E ele jamais quer voltar ao que ele estava antes, né? E esses relatos eu não quero ser mais o que eu era, tá? É que eu também tenho acompanhado com outros clientes que acabam emagrecendo, e as pessoas, eu não quero mais, jamais
ter os meus 20 quilos que eu tinha, porque se sentem tão bem assim, mais leves. Às vezes eu até brinco dentro de uma aula, né? E a pessoa emagrece 10 quilos, 15 quilos, e tem alguns exercícios assim, de deslocamento, de movimento, enfim, que não vem ao caso. E aí eu entrego os pezinhos para a pessoa referente ao peso que ele tinha, né? E digo, agora tu passeia com isso aqui pela academia. A pessoa começa a visualizar. E a pessoa visualiza, caraca, eu não aguento mais isso aí. Né? Eu não quero mais ter isso aí. E eu até às vezes brinco, pois é, tu perdeu mais ou menos um baldinho. Sabe um baldinho aquele de lavar roupa? Um baldinho daqueles cheio de gordura, né, cara? É o que a pessoa perde, né? Então, as pessoas, quando conseguem visualizar isso, o que eram e onde estão, eu acho que chega um ponto que começa a ficar mais fácil da pessoa conduzir. Não estou nem falando em ponto fisiológico, metabólico, enfim, tudo que acontece dentro do corpo, liberação de citocinas, de hormônios, enfim, tudo que acontece. Mas da pessoa querer ir adiante, né, e querer se manter com essa nova condição que se encontra hoje, atual, né? Quando eu trouxe no começo do vídeo sobre a questão de ser ponto fora da curva, é porque a pessoa chegar nesse estágio de fazer tudo por conta própria, é porque não existem muitas pessoas que chegam nesse estágio sozinhas. Nesse sentido, o fato dele não ter precisado de psicólogo, não ter precisado de nutricionista, não sei se ele precisou de auxílio profissional com relação ao exercício, mas isso tudo mostra que o emagrecimento não depende exclusivamente de profissionais. Entretanto, quando nós nos deparamos com uma sociedade onde a maioria das pessoas necessitam desse suporte, precisamos trazer ajuda profissional justamente para chegar nesse estágio de contemplação do resultado. Então, quando a pessoa chega nesse estágio de conseguir fazer tudo sozinho, então é, digamos, o suprassumo ali do processo, porque no momento que ela se dispõe a fazer e faz, não existe quem pare a pessoa, porque ela sabe o que tem que fazer. E de forma geral, se nós não nos aprofundarmos muito, as pessoas sabem emagrecer. Só que existe um caminhão de fatores que fazem com que elas não consigam adentrar no próprio processo. Cada caso acho que é um caso, né? Então, fato. Então, tem pessoas que têm... e eu acho que assim, as pessoas já estão massificadas de informação técnica do que deve e do que não deve ser feito. Eu acho que tu não acha? Não acredito? De repente, até porque se nós... Do modo geral, assim, eu acredito que as pessoas já têm uma boa informação sobre o assunto, sobre o que deve fazer. De repente não vai saber direitinho quantas gramas disso eu preciso comer, quanto disso eu preciso comer, essa parte bem técnica, isso não. Tá? Mas as pessoas sabem que elas sabem onde elas estão errando. Se ela está tomando refrigerante, se ela está comendo um pastel, ela sabe que aquilo não é o ideal para ela. Se ela sabe que ela tem uma vida sedentária, ela sabe que aquilo não é o ideal para ela. O que de repente ela não vai saber é o quanto que ela pode caminhar, o quanto que ela pode levantar de peso, o quanto que ela pode comer, o quanto disso, quanto aquilo. Essa parte técnica, de repente, sim, as pessoas não saibam. Tá? Mas o que deve ser feito, sim. Elas já estão sabendo, já estão massificadas. Quantos anos você também é personal trainer? Quantos anos você não pega um aluno novo, que nunca tem botado os pés dentro de uma academia? Eu acho que deve fazer mais de 10 anos que eu não pego um cliente que nunca tem entrado e botado os pés numa academia. Então, as pessoas já chegam até nós, profissionais, com uma certa informação. Eles já estão vindo com uma boa base de informação sobre o que deve ser feito. O que a gente vai fazer, que o profissional, enfim, fazer educador físico, nutricionista, enfim, psicólogo, terapeuta que vai ajudar todo esse processo, é ir dando aquele nortezinho. É como meu pai sempre disse, eu vou dando aquele caminho dentro dessa zona, eu vou te orientando até que você consiga ir sozinho. Tá? Meu pai nos criou assim, vai nos dando liberdade na medida em que vai dominando meu espaço, esse é meu espaço, e à medida que eu vou criando conhecimento e conseguindo andar sozinho, ele vai me dando mais liberdade. E eu acho que dentro que a gente trabalha a gente faz esse tipo de trabalho nessa área aí, é a mesma coisa. A gente começa, segura o cliente, a pessoa que está precisando, e a gente vai só dominando o espaço dele à medida que ele vai ganhando mais autonomia, fazendo com que as coisas se tornem prazerosas para ele também, né? Isso é muito importante, porque a pessoa precisa ter, antes de tudo, dentro do processo, ela ter adesão. Adesão à alimentação, adesão à rotina, à prática de exercício físico, né? E para que tenha adesão, a pessoa tem que gostar de fazer aquilo. Até porque senão, não vai ter. A pessoa já tem um corpo que não
não traz muito prazer para ela. Exatamente. Daí tem um fator de dor na vida, daí vai para um exercício que não traz prazer. Pega um plano alimentar que não traz prazer. Segue uma rotina que comendo ela consegue tudo isso. Todo o prazer que é negligenciado lá no exercício, na dieta. O que ela vai preferir? Vai preferir continuar comendo. Com certeza. Ou depois ele paga para ver. É isso aí. E um termo muito utilizado por nós hoje, né, Cris, é a questão da constância. Né? Falando, vamos manter uma constância alimentar, uma constância em cima do exercício físico, do treinamento. E é o que eu sempre digo para clientes meus também. As pessoas imaginam que constância vou falando da alimentação, frango, batata doce, frango, batata doce, frango, batata doce, frango, batata doce, frango, batata doce. Né? Exercício físico esteira, musculação, esteira, musculação, esteira, musculação, esteira, e isso não é constância. Não significa que isso seja constância. Tá? O que pode ser uma constância? Um frango, batata doce, um arroz com feijão, né? Uma carne moída com uma mandioquinha, né? Pode ser dentro do exercício físico, dentro do exercício físico pode ser hoje uma musculação, amanhã um vôlei de praia, amanhã uma corrida na esteira, no outro dia volta para musculação, no final de semana um futebolzinho, um pádel, um tênis, enfim, é você se manter em constante atividade, em constante movimento. Isso para mim é constância. É o que eu tento trazer para os meus alunos, né? Para as pessoas. E é isso que eu noto. Quando eu norteio meu aluno, dou uma direção para ele dentro do trabalho, da musculação, eu levo ele, mas tento dar outras possibilidades para ele. Dizer, você não precisa ficar dentro da academia, você pode fazer final de semana, tem uma tarefa, cara, tu vai andar de bicicleta, vai caminhar com o teu cachorro na rua. Então, tu ter constância de movimento. E dentro da alimentação é a mesma coisa, você vai ter constância alimentar correta, sabe o que você precisa comer. Não significa que você não pode comer uma pizza, não pode tomar uma cervejinha, né? Isso você pode fazer. Mas vai ser feito no momento certo, né? Não em qualquer momento. No momento em que todos esses abusos, entre aspas, não surtam tanto efeito. Tanto efeito, isso. Tipo, no sentido de pegar uma pessoa X, uma pessoa Y, uma pessoa X, elas comem uma pizza, a pessoa X ali tem uma retenção de peso de 1 quilo. E a pessoa Y não tem todo esse prejuízo, porque o corpo já está preparado. Já está preparado para isso, né? E até o caso do Alonso, né? A gente estava conversando esse tempo, ele falou, cara, hoje ele quando começou o processo de emagrecimento dele, né, todo esse processo de perder peso, realmente ele teve que fazer restrições, ele passou vontade, não tem como, todo mundo passa por essa fase, mas ele venceu essa fase. Hoje ele é um cara que corre 20 quilômetros, né, se ele quiser correr 20 quilômetros, ele corre 20 quilômetros, tá? Ele corre pelo menos umas 3 vezes por semana, 20 quilômetros ele faz uma musculação, 2, 3 vezes por semana. Então ele mantém uma constância, uma rotina diária de atividade física, de exercícios físicos, né? E dentro da alimentação, o que ele falou? Ju, eu acredito, hoje eu como mais do que eu comia. Então hoje ele consegue se alimentar, ele pode tomar a Coca-Cola dele, refrigerante, enfim, dele, ele pode comer a pizza dele, ele pode ir no churrasco. Só que ele consegue manter isso. Porque ele chegou ao ponto que ele queria chegar. A partir de agora, para ele manter, tá? Ele pode dar um vacilozinho, ele já reequilibra de novo. Ele não precisa... Isso é um grande problema das pessoas quando buscam emagrecimento, ou às vezes emagrecem, e se olha no espelho, nossa, tô magrinho, tô lindo, tô ótimo, assim. E se jogam, e deixam de fazer o que tinha que ser feito. Deixam de fazer o tema de casa. Então, quando as pessoas conseguem... se perceberem que de repente, opa, eu dei uma extravasada agora essa semana, vou ter que dar uma segurada para não deixar extrapolar e eu tenho que correr atrás de toda a máquina de novo, né? Então isso aí a pessoa consegue se manter e consegue levar uma vida normal e confortável, né? Eu vejo isso, pelo menos dentro dos meus clientes e também com pessoas que eu convivi aí mais tempo, né? É aquela história de preparar o terreno para que tenha menos efeito negativo toda essa rotina que nós conseguimos tirar um pouco de prazer. Tipo, não vamos negar que sair de vez em quando é bom, que comer uma pizza é bom, que tomar um refrigerante é bom. A questão é que se teu corpo não aceita isso de forma positiva e está dando rebote com ganho de peso, tu tem que se dar ao trabalho de preparar o terreno para que isso surta menos efeito. Nesse momento não vai ter nenhum problema tu parar
comer um pouco, extravasar um pouco, porque teu corpo vai dar menos rebote. Com certeza. Mas nesse ponto, se a pessoa já tem um histórico de sobrepeso, pegar por exemplo, teu primo, a pessoa precisa dar um tempo maior para preparar tudo isso e falar, ok, a partir daqui eu posso dar uma aliviada. Isso, é o que fez, né? Então fazia 2 anos que ele perdeu peso, que ele perdeu 60 quilos, né? Possivelmente, veio perdendo peso de forma gradativa, estabilizou, chegou num ponto que estabilizou, ganhou muita massa muscular, consegue se exercitar, treina, ele pode comer. Ele consegue manter essa rotina dele, né? Então ele pode dar uma extravasada? Pode. Quando chega nesse ponto, aí é tranquilo, acredito que ele chega nesse ponto seria o ápice, a pessoa poder se manter, né? E fora que, pelo relato que eu vi, todos os problemas que ele tinha ali, pressão alta, diabetes... Pressão alta, diabetes, ele teve dislipidemia geral, né? Enfim, teve um infarto com 23 anos, como eu te relatei, né? E hoje ele é um cara extremamente saudável, né? A avaliação... exame de sangue dele, ele tá toda controlada, a parte de epidemia está controlada, né? Então ele tem um cara que hoje, como ele mesmo colocou, hoje ele é um cara 120% saudável, né? E se sente super bem, né? Saudável fisicamente e mental, né? O bom é que ele incorporou isso no estilo de vida dele. Conseguiu incorporar. E provavelmente, pelo que eu vi do vídeo, já não é mais um sacrifício estar treinando. Apesar de o exercício físico ter aquele fator de dor no exercício, tipo, quando a pessoa começa a visualizar que exercício é muito mais do que isso, que mantém toda a funcionalidade do corpo em ordem, aí nós temos um ponto de virada. Porque é todo aquele caso que eu acabei de falar, tipo, verificar o prazer nisso tudo para não cair na compensação do prazer comendo, tipo, faz total diferença. É que as pessoas, na verdade, são muito imediatistas, né? E o exercício físico, se digo que o mérito tu vai ter lá no final. Tá? Então não adianta você, isso o mérito que eu falo no final da tua sessão de treino, no final da tua semana, no final do teu mês, no final do teu ano, enfim. Não adianta as pessoas querem começar um exercício físico e já tem o reflexo imediato, né? A tendência nossa natural do corpo é não se exercitar, é não se mover. Então você realmente vai sair da sua zona de conforto, vai entrar nessa situação de estresse, um estresse controlado, de fato vai ser um estresse controlado, mas é um estresse, né? E ao final da tua sessão de treinamento que você vai começar a perceber Benefício. os benefícios, endorfinado, enfim, aquela sensação de dever cumprido, né? Que é prazerosa para a maioria das pessoas que já tem uma rotina de exercício físico. Para quem está começando, vai levar um certo tempo para começar a sentir isso aí, né? O corpo começar a se beneficiar, vai começar a produzir tecnicamente, esses neurotransmissores que trazem essas sensações de bem-estar. Isso demora um tempo, o corpo é treinável, o corpo precisa treinar para isso aí, né? Então, demora um tempo. Se eu pudesse dar uma estrelinha para ele agora, eu daria, porque o que ele fez é digno de aplausos, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Se nós conseguíssemos transferir 10% do que ele fez para cada pessoa que tenta emagrecer, talvez tivéssemos um mundo não apenas mais magro, mas talvez um mundo mais feliz, porque o que faz as pessoas engordar é fugir de todo o caos que tem presente no mundo hoje. Tipo, eu tô estressado no trabalho, eu tô estressado em casa, vivem brigando comigo, o que eu vou fazer? Vou ir comer, né? Vou tomar uma cerveja, vou acabar com uma garrafa de refrigerante. Tipo, a pessoa engorda porque ela tá fugindo da tristeza, entre outras palavras. E trazer 10%, nem que seja do que ele fez, para a maioria das pessoas que buscam esse emagrecimento, acredito que seja uma chave de virada para muitos fatores ali no mundo. Até porque 50% da população está se encaminhando para o sobrepeso e talvez uns 20% disso para obesidade. Tipo, isso falando em números globais. Global, né? Porque baixo. A gente põe ali a casa dos bilhões de pessoas, não milhões apenas. É considerado o grande mal do século, né? Então a gente tem esses números alarmantes cada vez maiores, e acho que até pelo estilo de vida que a gente vem adotando, que as pessoas vêm adotando, né? Então isso é reflexo. Juliano, então, primeiramente agradecendo pelo teu tempo, por ter procurado o caso, muito obrigado aí, por estar engrandecendo ali o canal.
Eu que agradeço a oportunidade, Cris. Se ele precisar, a gente pode discutir sobre alguns outros casos, sobre algumas outras situações, né? E me coloco sempre à disposição para ti, se quiser, sobre o assunto que for necessário aí, tu achar que for de importância, a gente pode discutir. Pessoal, o Alonso ele tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição. Vou deixar também o Instagram do Juliano, ele tem ali 20 anos de experiência, então a experiência conta bastante ali pro resultado, e não apenas por uma questão de conhecimento técnico, porque tem que saber como aplicar e toda a experiência dele mostra como fazer isso. Vou deixar aqui embaixo também o Instagram da Escola do Emagrecimento, dá uma conferida lá que tem bastante conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos sobre mais debates.